episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história da arqueologia e como a arqueologia trabalha hoje. A arqueologia como ciência começa no século XIX, com pesquisadores europeus em busca de grandes tesouros, objetos raros de culturas antigas, como a egípcia, por exemplo. A partir do século XX, esses pesquisadores passaram a se interessar mais pelas Américas, Oceania, Ásia e África, buscando objetos exóticos dessas antigas culturas desses continentes. A partir da metade do século, o foco da arqueologia passa a ser as propriedades dos objetos, tentando entender como foram feitos e as tecnologias usadas para isso. A gente entende por tecnologia as formas de se transformar uma matéria-prima num objeto ou numa ferramenta. Ou você achou que tecnologia era só seu smartphone e seu notebook? Numa outra fase, os pesquisadores perceberam que era importante observar não apenas o objeto em si, mas a partir dele, quem, como e por que esses objetos foram feitos. O contexto passou a ter um papel importante nas pesquisas arqueológicas. Hoje, as pesquisas convivem com intenso interesse nos objetos, nas suas formas de produção e também nos contextos onde eles foram encontrados. E também estão mais sensíveis aos olhares e interpretações das populações que convivem junto a esses sítios arqueológicos. Esse olhar fez descobrir que desde muito tempo esses povos ditos selvagens pelos europeus tinham complexos sistemas sociais e territoriais, e que, em alguns momentos, as aldeias poderiam ser quase cidades com muitas pessoas, atividades e várias camadas sociais. As redes de troca também chamam muito a atenção. Os povos do passado por aqui estavam longe de viver isolados. As tradições e padrões de ocupação mostram que havia uma intensa circulação de bens e costumes entre diferentes povos. Isso sem contar as gravuras e pinturas rupestres, que são desenhos que aparecem pintados e gravados em abrigos, paredões e blocos rochosos em várias partes do Brasil. Ainda que seja extensa a área de pesquisa que estuda esses desenhos, sabe-se muito pouco sobre o que significavam e por que foram feitos. Mas os estudos indicam que esses desenhos podem representar corpos celestes de estrelas, servir como calendários, representar rituais coletivos, cenas de caça e de pesca ou ainda desenhos abstratos. O fato é que todos esses desenhos ainda instigam muita curiosidade dos pesquisadores. Muitas delas se tornaram parte de paisagens culturais de comunidades hoje. São muito importantes para pessoas e fazem parte do patrimônio vivo de muitos lugares. Em resumo, a arqueologia nos mostra que existe aqui, sob os nossos pés, um universo de coisas, culturas e histórias que muitas vezes ainda não conhecemos, mas são importantes para a gente entender os processos que nos trouxeram até aqui. Então, é preciso investigar e estudar para conhecer. Por isso que as pesquisas são tão importantes. Cada novo dado nos ajuda a montar esse imenso quebra-cabeça da nossa história como humanos por aqui.